Olá, gente, boa tarde. Estamos começando o nosso Band Empresarial com a cobertura maravilhosa dos 75 anos da FIEB. Essa casa que trouxe tanta contribuição e que ainda traz para nosso estado muitas informações, inclusive trazendo para vocês o novo presidente da FIEB. Fique com a gente, o Band Empresarial está começando. O dia de hoje, o dia da indústria, é uma boa motivação para a gente, numa qualidade típica da FIEB, presenciar aqui a entrega de um documento para uma agenda legislativa ao presidente Adolfo, com muita qualidade. E depois, eu também, além de receber os 18 pontos da pauta mínima do setor industrial baiano, ainda ouvi a complementação por parte de vocês. E a terceira, posso dizer aqui, já parabenizando a homenagem que vocês estão fazendo a Roberto Muniz. Parabenizar, Roberto. É muito justa essa homenagem. Você que, além do seu potencial, da sua inteligência, a sua delicadeza com as pessoas, eu tenho certeza que você vai contribuir bastante com a indústria brasileira no próximo período. Então, parabéns a você e a FIEB pela homenagem. O documento aponta os desafios para o setor produtivo, assim como os pontos-chave para a transformação necessária nos setores de negócios e desburocratização, meio ambiente e também infraestrutura. Primeiro, parabenizar a FIEB, 75 anos, no Dia da Indústria, uma celebração festiva, comemoração, mas deixando uma grande lição de um legado, 75 anos da FIEB. Eu posso comprovar o legado através de um documento que eu recebi, uma agenda mínima, tratando de temas estratégicos para o amadurecimento, o fortalecimento da indústria baiana e, naturalmente, brasileira, porque a gente contribui com isso. Então, receber esse documento, tiramos um encaminhamento de trabalho, nossas equipes trabalharem e aí dialogarmos o que cada um teremos que fazer. Além do papel responsável da indústria baiana, com naturalmente os investimentos que cada investidor faz, mas com a geração de emprego, de renda, com a imagem do Brasil, olhando a Bahia através da FIEB e naturalmente a responsabilidade social desses homens e mulheres de grandes, médias e pequenas indústrias. Então, nos orgulha muito, tanto nos orgulha que a Bahia está emprestando o nome do presidente Alban para poder ajudar, contribuir, fortalecer a indústria brasileira. E vai continuar tendo essa parceria, esse apoio, que nós acreditamos muito na FIEB, na CNI e naturalmente no Alban. Nós chegamos hoje, no Dia da Indústria, vermos um editorial ou uma nota do presidente da República, assinada em conjunto com o vice-presidente da República, falando da necessidade da neoindustrialização, e chegamos hoje, estando aqui com o nosso amigo governador e o presidente da Assembleia, recebendo o que até então nós chamávamos de pauta mínima, para que nós possamos evoluir e fazer também o nosso dever de casa, mas com esse grau de entusiasmo, de receptividade e de cumplicidade, nós já estamos pensando na pauta total, não em pauta mínima. Por quê? Porque nós precisamos ser otimistas, nós precisamos ter entregas. O governo precisa ter entrega, a sociedade precisa ter entrega e as instituições precisam colaborar para que essa entrega ocorra o mais rápido possível. Ou seja, o Brasil, a Bahia, não pode esperar e nós não temos o direito de fazer esperar. Primeiro, uma honra muito grande estar aqui nesse dia especial, que é o dia que é comemorado o Dia da Indústria, né, 25, juntamente com o governador, com nosso conterrâneo Alban, o baiano que a partir dentro de pouco tempo vai assumir a Confederação Nacional das Indústrias, aqui na sede da FIEB, esse ato, onde nos foi entregue a agenda legislativa e também ao governador, ao Poder Executivo. São demandas que tem desse setor tão importante do Brasil e da Bahia, que tanta riqueza, tanta renda gera e precisa gerar muito mais para a gente diminuir esse número absurdo de desempregados
no nosso país. E aqui a nossa palavra como presidente do Poder Legislativo, né, em atender, claro, que em parceria com o governador, com o Poder Executivo, as demandas do setor industrial da Bahia. Nós estamos comemorando 75 anos da FIEB, né? A Associação Comercial da Bahia, a bicentenária associação, é a célula-mãe, né, de todas essas federações, dessas associações, não só da Bahia, né, mas do Brasil, da Península Ibérica, de toda a América, né, Latina. Isso só faz nos orgulhar. E quanto mais organizados, quanto mais progresso tivermos, momentos tivermos, só faz engrandecer. Nosso papel é fortalecer a indústria. E existe essa tríplice aliança que eu diria, que somos nós empresários, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Então, quando a gente faz essa pauta, coloca essa pauta mínima para o governador, a gente está simplesmente estendendo a mão e mostrando a ele que nós temos como ajudá-los a trazer ideias, porque ninguém vive só de uma ideia. A FIEB, ela procura atuar de várias maneiras. Ela tem uma atividade fim, que é a principal, que é a defesa da indústria baiana. Então ela atua junto ao governo do Estado, ela atua junto à Assembleia Legislativa, ela atua às vezes no plano federal, no sentido de criar as condições para que a indústria baiana se desenvolva em várias áreas. Essa é a atividade principal, a atividade fim. Só que a FIEB, ela tem toda uma estrutura que é básica, que é vital, inclusive, para o desenvolvimento da indústria. Carlos Henrique, meu grande amigo, presidente durante muito tempo do Sinduscom, hoje vice-presidente também da CEBIC, acaba de ser nomeado o novo presidente da FIEB. Carlos, em primeiro lugar, dá os parabéns. Segundo, alegre e triste ao mesmo tempo mas você sempre fazendo muito pela indústria e por todos nós, né? Parabéns, amigo. Obrigado, Azevedo. É um desafio enorme de aumentar essa visão de indústria, né? Porque a construção civil também é indústria. Mas meu papel, quando assumi aqui a presidência da FIEB, é exatamente entender a indústria de uma forma mais ampliada. E eu acho que é um momento muito oportuno, um momento que a federação tem feito um investimento muito forte no desenvolvimento de tecnologias, de inovações. Nós temos o Senai Cimatec se desdobrando em vários módulos, tentando dar valor à indústria baiana de uma forma geral. E esse desafio que eu, com certeza, vou contar com o apoio das indústrias da Bahia, representada pelos seus sindicatos, pelas suas associações, e a construção civil vai continuar sendo o berço principal, já que a minha empresa, que continuará ativa, que é a Gráfica Empreendimentos, ela continuará na indústria e na construção. Eu quero mais uma vez abraçar, reconhecer e dizer, Ricardo, que você não está sozinho. Não se sinta sozinho, porque às vezes as paredes de Brasília são muito frias, é muito distante. Às vezes a queda de braço força a gente a fraquejar ou a querer dar uma desanimada. Mas pode ter certeza, irmão, que farei tanto pelo governo da Bahia e o que eu puder fazer junto ao governo federal, em nome da CNI e seu nome como gestor, você terá aqui um companheiro. Forte abraço e parabéns, viva as indústrias. Quanta gente legal falando aqui no nosso Band Empresarial. Mas é isso aí, vamos para o break e já já a gente está lá no estúdio conversando com vocês. Olá, minha gente, aqui voltando com o nosso Band Empresarial, e esse módulo a gente vai conversar aqui com o nosso querido senador, me desculpa chamar eternamente senador, Walter Pinheiro, um amigo da casa da Band e um amigo de todo o estado da Bahia. Walter, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. É um prazer todo meu, uma alegria assim, enorme. A gente tem um carinho muito especial pela Band, eu até contava aos repórteres lá no evento no Bahia Óleo e Gás,
que a Band é uma parceira nossa de muitos anos. Eu conheci o John Saad num período, inclusive, de debate de mudanças na economia, reformulação nessa área de telecom, na área de ciência e tecnologia e tal, e a Band foi uma parceira, né? Eu, inclusive, frequentei os programas que talvez alguns se lembrem do chamado Fogo Cruzado, que acontecia domingo à noite com o nosso querido Paulo Henrique Amorim. Pois é, eu tinha cabelo na época, viu? Então, assim, e a Band e acho que é importante isso, ressaltar esse pioneirismo e, ao mesmo tempo, na medida que é pioneira, é também a grande garantia da continuidade de cobertura de temas como esse, desafiadores. É verdade, parabéns aí à ousadia de vocês. Esse é um caminho que a gente está fazendo aqui no nosso Band Empresarial, Walter. Você lembra bem que realmente a Band tem esse lado de pioneirismo e não deixa de ser também com o nosso Band Empresarial, trazendo aqui um canal de comunicação forte desse mundo empresarial e com todos os entes públicos e privados que podem de alguma forma ajudar o empreendedorismo. E aí, Walter, depois de 4 anos, 4 legislaturas, melhor dizendo, e 8 anos como senador, fora a vereança, aí assumindo a diretoria de relações governamentais, né? E queira ou não queira, de um órgão extremamente importante como o Senai e Cimatec. E aí eu queria que você, a princípio, passasse aí para o nosso telespectador o que é o Senai e Cimatec. A importância de um centro como esse, eu sempre faço a provocação que o Senai você tem 27 unidades da federação. Verdade. Mas Cimatec no Brasil só tem 1. Né? Então essa é uma coisa desafiadora, a FIEB, hoje aqui presidida por Ricardo Alban, nosso próximo presidente da CNI, já eleito, e será empossado em outubro. Isso é a Bahia, pela primeira vez até na estrutura da CNI. E Walter, só me dando um intervalo, aproveitar para dar os nossos parabéns para Carlos Henrique, o recém também eleito, que vai virar o presidente da Federação das Indústrias. Né? Eu conheci Carlos, inclusive, Carlos é oriundo da Caixa Econômica. É verdade. Conheci ele na Caixa. Junto com meu pai lá. E tenho até a honra de conhecê-lo mais próximo. Ele e a esposa dele, Sueli, são um casal que é amigo nosso. Então, portanto, assim, pra gente é uma alegria grande. E é alguém que vem também trazendo uma bagagem importante, representando um setor decisivo para a economia baiana, parte da construção civil. Né? Ele teve a oportunidade de presidir aqui o Sinduscom, então isso é muito legal. E nesse patamar todo de revolução, de transformação, nós tivemos o desafio na Bahia de consolidar uma estrutura como o Cimatec, né? Uma estrutura que nasce principalmente pautada em alimentar o que eu chamo de um tripé, que ou seja, alguém demanda, o Cimatec vai, desenvolve e inova, e você tem que ter um off-taker na ponta, seja ele pequeno, médio, grande, indústria, agroindústria familiar, empreendedor individual. Então, portanto, o Cimatec é um instrumento até ali agora no óleo e gás, uma pessoa diz, mas Pedro, quanto é que custa? Eu disse, rapaz, o Cimatec não é para ganhar dinheiro. O Cimatec é para ser um indutor da economia. Então, quando eu falei aqui que a gente recebe a demanda, desenvolve e inova, e aí você entrega para alguém aplicar, é você, inclusive, colocar isso no mercado. É fazer com que a economia possa receber um novo player que vai atuar, a economia possa receber inovação em um produto, a economia possa ter um serviço inovador e com desenvolvimento permanente. Então, a economia roda e o Cimatec vai atrás de outras coisas. Né? Então, minha ida para o Cimatec, até assim, é um processo muito combinado, até a época com o Rui. Eu tinha esgotado um pouco ali a minha chamada etapa. Eu disse, olha, governador, eu já fiz o que pude aqui na pandemia, já ajudei, já fiquei muito tempo, e eu gostaria de sair. Na época até o Rui até brincou comigo, quer sair para ganhar dinheiro, vai para uma empresa? Não, eu quero ir para uma empresa privada. Eu disse, ganhar dinheiro é bom, mas caixão não tem gaveta, então agora eu quero fazer algo que eu consiga viver mais com a minha família aqui, não viajar tanto, e ao mesmo tempo continuar contribuindo. Né? E Rui teve a ousadia de topar conosco o projeto de desenvolvimento dos chamados vales econômicos da Bahia. Hoje se discute muito a questão energética, a questão do hidrogênio verde. Nós no Cimatec propusemos a Rui fazer um processo de descortinar de uma vez por todas a economia da Bahia. A Bahia, diga-se de passagem, começou isso com o governo Jacques Wagner. É um estado que é dividido em 27 territórios, então você vai fazendo um esquadrinhamento. Agora está terminando, inclusive, um planejamento que Wagner deixou. Nós fizemos o planejamento da Bahia até 2023. Por que 23? Por causa dos 200 anos do 2 de julho.
né? Rui recebeu a proposta da Bahia até 2035, que entregou a Jerônimo. Então, portanto, tem um planejamento feito da Bahia até 2035. Que espetáculo. E nada funciona sem planejamento. Bom, né? Aí eu me lembro quando eu estava saindo, eu entreguei esse 2035, o Rui me perguntou, por que você não fez até 2050, Pedro? Porque agora, quando o próximo chegar, que é Jerônimo, ele vai ter mais 15 anos para fazer aí o 2050. Então, esse projeto, a gente discutiu muito como encaixar numa estrutura, que obviamente é uma estrutura que já estava montada, hoje dirigido por Leone Peter, que é uma figura fantástica, que é o diretor. Você tem um corpo técnico fenomenal, e a grande preocupação do Cimatec é a preocupação de formar, que acho que é importante isso. Não adianta desenvolver, não adianta aplicar e você não ter quem toque. Então essa é uma coisa importante. O Cimatec cuida também desse tripé desse jeito, ou seja, vai lá, desenvolve, faz pesquisa, aplica, mas você cuida da formação. Formar gente para esse processo. O Walter, você toca um ponto aí que eu acho fundamental. E na minha vida empresarial eu sempre penso assim, ou seja, você não adianta só ter uma boa ideia, você não adianta só ter um business plan formatado, você não adianta só ter até o funding se você não tiver quem opere. Exatamente. E esse operador talvez seja o desses 4 que eu cito aqui, a parte mais importante, porque você pode fazer tudo isso e a cara não tocar direito. Então, tem bastante procedência isso que você toca. É fundamental, porque senão não funciona. Por exemplo, você tem o grande exemplo da Bahia hoje, todo mundo, a FOA foi embora, a FOA foi embora, a FOA foi embora. Foi embora a montadora. Mas tem na Bahia hoje 1.500 engenheiros de desenvolvimento. O Centro Mundial de Desenvolvimento da FOA está dentro do Cimatec. Centro de Desenvolvimento fazendo tudo. Eu até brinco lá, desde capa de pneu até eletrônica embarcada. Isso funcionando na Bahia, dentro do Cimatec. Agora, qual foi a grande preocupação disso? Não era montar a estrutura. Porque galpão por galpão, a FOA podia pegar um galpão ou em Campinas, que é do lado do aeroporto, tem boas estradas, ou até nos Estados Unidos, que devem ter galpões lá enormes. Ele não veio para cá, ela não ficou aqui atrás de galpão, ela ficou aqui atrás do que tem exatamente tecnologia. Então e aí importante. Me toca um detalhe, você fala aí de uma grande companhia, mas você citou que empresas menores podem acessar e pedir essa demanda para que seja feito. Quais são essas premissas? Então eu estou aqui assistindo, empresários que estão aqui nos assistindo, qual é o ponto principal para que ele possa ter acesso ao Cimatec? Olha, nós trabalhamos muito com startups, com o indivíduo, ou seja, o chamado empreendedor individual. Eu vou lhe dar um exemplo de ontem. Ontem a gente recebeu uma delegação do Amapá. Tá. Até o Sebrae do Amapá veio para aqui para o evento, e até o irmão do senador Davi Alcolumbre, o José Alcolumbre, que é o presidente do Sebrae. E quando ele veio, nós mostramos ele, robô, nós mostramos uma série de coisas. Ele disse, rapaz, deixa eu lhe levar para a área de alimentos aqui do Cimatec. Porque você não vai fazer robô no Amapá. Mas isso que eu vou lhe mostrar aqui, que você pode fazer lá. Aí a Tatiana Neri, nossa, ela mostrou o que a gente está fazendo com o licuri, que envolve agricultura familiar. O licuri hoje é um dos grandes produtos no mundo inteiro buscado, porque ele é um ótimo, excelente cicatrizante. Então, do licurizinho lá. Mas tem que ser sempre alguma coisa nova. Porque eu defino muito inovação como ter aquilo que seja novo, mas que dê certo, que fique em pé. O que a gente chama do disruptivo, do inovador. Porque qual é a ideia? Alguém traz alguma coisa e a gente ajuda a você desenvolver a partir disso. A inovação, porque muita gente acha que inovação é só robô ou chip. Exatamente. Inovação pode ser tirar uma folha de papel. E tanta coisa de inovação no sustentável. É por isso que eu estou dizendo que cabe para todo mundo. Então, qual é o caminho para isso? É buscar o Cimatec, ou eu tenho uma ideia, ou eu tenho uma disposição, ou eu tenho aqui um processo de atuação, e a gente vê mais ou menos dentro das 44 competências que o Cimatec atua, como é que a gente pode ajudar. Além desse processo de busca de ajuda e desenvolvimento, tem também um canal que é muito importante, que são os canais de financiamento para esses projetos. A gente tem no Brasil financiamentos para esse desenvolvimento da Embrapi. Para quem está nos assistindo, a Embrapi é como se fosse a Embrapa da inovação. Que todo mundo é Embrapa, todo mundo conhece, que a Embrapa ajuda a desenvolver a agricultura, que aliás, é até bom frisar isso aqui. A semana passada a Embrapa assinou com o Cimatec, portanto agora dentro do Cimatec também tem uma unidade da Embrapa. Maravilha. Agora. Então assim, esse caminho do Embrapi é importante, porque você pega uma parte, financia,
Durante o processo de desenvolvimento, você tem uma parte da empresa, uma parte do Embrapi e o Cimatec. Então você forma esse caminho. Então o Cimatec pega o caminho dessa inovação, o caminho aponta também um caminho que a gente pode financiar esse primeiro processo e fecha com o caminho da formação. Então você consegue trabalhar essas pontas de maneira a orientar o negócio. Trabalhamos muito em parceria com o Sebrae, com o Embrapi, com a FINEP, com o Banco do Nordeste, é importante isso. Importantíssimo, fonte de recursos. Quanto quer ver uma coisa? Tem uma medida provisória, que até no passado eu fui o relator dela, ela já foi modificando uma série de coisas, mas o que é que tem assim? Tem uma linha de financiamento para empresários, por exemplo, ou para, seja lá de que forma for, no Banco do Nordeste. Quanto mais inovação você for aportando ao projeto, você vai diminuindo o percentual da contrapartida. Então, se você tiver inovação total, você pode captar recursos no Banco do Nordeste que a sua contrapartida... Com taxas bem baixas, né? Bem taxa baixa, porque você usa recursos que são para o semiárido, recursos dos fundos constitucionais, e ainda quando você agrega a inovação, que tem mais outros dois elementos importantes, é entrar no programa do Desenvolve do Estado e no programa do Inovatec, também do Estado. Então nós vamos trabalhando como um centro capaz de ir olhando essas oportunidades. Maravilha. O que é que vem de recursos da área, por exemplo, de óleo e gás? Exigências da lei. Né? As empresas de petróleo, principalmente, que exploram aqui a partir de uma série de modificações ocorridas no Brasil ali mais ou menos nos anos 97 e 98, com o surgimento da agência, aliás, as três agências, né? A Anatel, a ANEEL e a ANP, a gente também começou a conviver com o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o Fundo, né, o Fundo Verde e Amarelo, e você tem obrigações de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Exatamente, que é 1%, isso vem. Então o Cimatec ajuda a desenvolver para você disputar esses recursos. E como é que está os baianos, na verdade, o empresarial baiano, em relação à procura, ou seja, e inclusive também em relação às ideias, à tecnologia? Como é que nós estamos situados, já que você consegue, Walter, pela sua capacidade, competência, conhecer tanta gente, entender um pouquinho desse Brasil afora? Como é que a gente está? Olha, eu diria que hoje a gente está na ponta, né? Tanto é que tem um projeto que eu não vou anunciar aqui hoje, até para deixar para vocês fazerem a cobertura. Cobertura lá, ao Mas, vivo. por exemplo, hoje a Bahia é a grande liderança mundial em robótica subsea. Tá? Então, por exemplo, o desenvolvimento feito pelo Cimatec, todo mundo já é público, o Flatfish, que é um robô submarino, mas foi um desenvolvimento, tipicamente baiano, tem participação dos alemães com a DFKI, tem participação da Shell, mas ele é um processo que o Cimatec teve a capacidade de fazer a chamada junção dessas partes. E eu já todas. soube que esse vai sem comando, sem nada de não. remoto, É inteligência artificial funcionando. Mas para que serve isso? Exatamente para você desenvolver cada vez mais esse trabalho. Então, eu estou trabalhando dessa ponta, mas imagine, o Cimatec hoje tem lá 20, 25 cooperativas, pequenas cooperativas, que o Cimatec dá assistência. Vai, acompanha, ajuda a empreender, ajuda a desenvolver. Bom, vou dar um exemplo bem claro. Outro dia uma menina que está fazendo a Bará aqui em Salvador me procurou e disse, o Cimatec recepciona a gente. Eu disse, por que não, minha irmã? Eu sou uma menina que está fazendo uma Bará ali, então eu queria aprender umas técnicas e não sei o quê. Aí eu marquei com essa Tatiana Neri, que por sinal é um grande quadro do Cimatec. Ela disse, não, Pedro, mande aqui, para a gente é ótimo. Eu trago ela na parte de alimentos aqui, mostro o que a gente está fazendo. Aí a equipe já foi lá para ver, para orientar. Então, aí tanto é que essa menina ligou para minha mulher e disse, eu estou assustada, dona Ana. O povo do Cimatec veio aqui para ver, eu vou pagar quanto nisso? Então, assim, esse é o interesse. Porque desenvolve qual é a cidadão visão? também, né? E Desenvolve essa veia empresarial. Veja uma preocupação que ela existe em fazer melhor, né? Nós fizemos muito com o Cimatec ou pela CEPLAN no período da pandemia. O Cimatec aproveitou essa sua capacidade de inovar. Aí o Cimatec foi produzindo máscara, produzindo túnel de desinfecção, manutenção em respiradores, pegava o respirador velho e botava para funcionar, manutenção em bombas infusora, a criação da chamada bolha para você superar aquele problema. Todo mundo queria ir para a UTI. No lugar. Aí você já recebia um conforto respiratório na fase inicial ali. Né? Então, assim, essa coisa foi... Invasamos álcool.
A Bahia fez uma grande campanha para pegar doações aí de tudo quanto é usina. E o Cimatec montou uma unidade ali no Cimatec Park em 24 horas para invasar álcool. Quem não sabe, Orlando Gomes, quem ainda não visitou, marca, porque vale super a pena. Um lugar fantástico, com muita tecnologia embarcada e muita gente maravilhosa para poder atender. Não, é isso. Eu estou lhe falando do pequeno, o pessoal de pedras, a indústria criativa, a parte de design, a parte da indústria pesada, a parte de mineração, toda a parte, inclusive, de óleo e gás, a estrutura de TI, a estrutura de comunicação, a parte que envolve portos, aeroportos, ferrovia. Então, assim, essas 42 competências, elas, de certa forma, elas podem ser trabalhadas de forma horizontalizadas, integradas entre si e atendendo a todo o tamanho, vamos chamar assim, do desejo do empresariado. Então você vai da atividade de serviços à atividade mais nobre do ponto de vista da indústria. Então você tem condição de fazer todo esse acompanhamento, como agora, por exemplo, o Cimatec lançou no dia 13 de abril o Cimatec Sertão. Então vai ter uma unidade lá no Sertão, na região do Cisal, instalado lá, não é operando aqui da Orlando Gomes, não, é lá mesmo. Lá mesmo, e lá a ideia é fazer recuperação hídrica, recuperação de solo, depois começar a trabalhar com o produto que tem, que é o sisal, e enxergar toda a cultura que tem no entorno, trabalhar com fitoterápicos, trabalhar com os animais, tirar do sisal a ração para dar a capinocultura, e aí você depois ir produzindo o etanol de segunda geração, o etanol de primeira, o biogás, a biorefinaria. Então você vê como é possível fazer. E mantendo a convivência entre o pequeno, o médio e o grande, e o atendimento às cidades. É isso que eu falei aqui antes, ó. Integrar a economia da Bahia de maneira a você fazer o desenvolvimento regional ou desenvolvimento territorial. Então esse é um papel importante, é aplicar a ciência de forma concreta e fazer com que isso possa interagir com os fatores econômicos da Bahia, gerando oportunidade, gerando renda e gerando serviços para a população. Veja, que espetáculo. E veja que a gente está falando isso tudo, mas quem está falando isso é Walter Pinheiro, senador e cara com essa fluência impressionante de falar e de trazer a comunicação de maneira fácil, didática, agora com muita informação. Walter, mesmo assim, o tempo acaba. Então, eu queria, de ponto, dar os parabéns pela essa coragem, esse seu empreendedorismo de estar lá apoiando o nosso Estado, então, por que não dizer o Brasil todo, nesse papel que você faz tão importante num órgão tão fundamental como o Senai Cimatec. Então, fazer suas considerações finais e agradecer mais uma vez essa sua disponibilidade para estar aqui e dizer para vocês, ó, a gente está falando aqui, ele diz isso, mas é assim que é verdade mesmo. Vai lá, ele vai, pega, leva, mostra o cafezinho, dá água, leva nos lugares, faz questão de você poder ser bem atendido. Muito obrigado a você, Walter. Não, esse é o desafio e colocar à disposição, então, portanto, além da interação direta com o Cimatec, a gente tem muita interação com o governo do Estado, aí via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E também o Juazeiro, André Juazeiro, velho parceiro, o Ângelo Almeida lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Parque Tecnológico. Então, portanto, a gente tem muita sinergia nisso e diretamente até com o Cimatec. Então, portanto, estamos à disposição. E é importante, uma coisa que eu queria finalizar, dizer às pessoas, Cíntia, não trate tecnologia como algo distante. A tecnologia tem que vir para resolver a vida da gente. É verdade. Hoje eu brinco muito com as pessoas, a última coisa que o celular faz hoje é falar. Então a gente pode embarcar muitas coisas, mas embarcar coisas que efetivamente toquem na vida de todo mundo e não só na vida daqueles que podem pagar. Então, portanto, esse é o desafio nosso. Inovar para que isso possa cada vez mais chegar e ser acessível a todos a população, em qualquer camada e em qualquer lugar que as pessoas possam estar. Meu, muito obrigado, Walter Pinheiro. Pois é, gente, acabando o nosso Band Empresarial dessa terça-feira, mas você pode acessar lá pelo YouTube, que ele vai estar lá gravadinho, bem bacana para você poder ver essa entrevista maravilhosa. E olha, terça-feira que vem a gente está aqui de volta, exatamente 1h30, aqui na tela da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.